poder, de muita palavra, Deus, no espírito daqueles que necessitam de fome, que sejam saciados. Aqueles que sejam saciados pela sede, que é a água e a palavra. Aqueles que sejam, ó Deus, contemplados com respostas. Nós abençoamos, Senhor, este momento e declaramos a Tua vitória sobre a vida da Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Na verdade, todo louvor foi totalmente espiritual e o tema da palavra hoje é sobre a esperança. E foi cantado praticamente toda a pregação, porque Deus já estava falando com toda a igreja desde o início do culto. Amém? E realmente o interesse de Deus é esse: renovar a esperança, renovar a paz e a alegria em cada coração, libertando de qualquer grilhão, de qualquer sentença espiritual. Eu quero, por favor, que você abra a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Deus me deu essa palavra faz uma semana mais ou menos, e realmente uma palavra tremenda, que vale a pena nós partilharmos juntos a respeito dela. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você vai ver que Deus nos ensina a ter esperança. E eu vou mostrar para você na Bíblia o poder dessa palavra. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Graças a Deus. Feche os olhos um segundo e fale para Deus falar com você. Pai, fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vemos aqui que a esperança, ao contrário do que nós pensamos, é algo que pode ser aprendido. É estranho, né? Porque nós pensamos que vem da alma, que procede realmente, vai ver que é herdado, mas não. A Bíblia nos ensina que a esperança, ela é aprendida. Muitas vezes nós vemos uma pessoa esperançosa e nós pensamos, como que pode, né? Parece que aquilo vem dela, deve ser genético, porque essa pessoa é positiva, mas nós vamos ver que na verdade, quando nós compreendemos os processos de Deus na nossa vida, nós o aceitamos, nós podemos nos tornar pessoas esperançosas. E no final de cada luta sua, você compreendendo o processo de Deus, o trabalhar de Deus, você pode, a partir de hoje até, porque Deus em todo o tempo do culto Ele falou na necessidade de nós nos tornarmos estas pessoas esperançosas, e isso vai trazer cura em muitas áreas de cada vida em particular, porque onde há pessimismo, onde há negativismo, onde há murmuração, há amargura, e amargura é fel, e fel é veneno, e veneno adoece. Então a falta de esperança, ela afeta o físico também, e nós vamos participar juntos aqui com a Bíblia deste aprendizado a respeito de esperança e essa libertação tão necessária. Perceba o versículo 1 que diz que porque nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Logo, a paz com Deus que deve fazer parte da nossa vida, eu tenho uma vida de paz, eu tendo paz com Deus, tenho paz com Deus, procede da fé, a fé que eu sou justificada por Jesus Cristo. Então, a pessoa que fica atormentada, que fica com barreiras com Deus, é porque na verdade ela não compreendeu
entendeu que ela foi justificada por Jesus. O perdão é gratuito, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é para todo aquele que acreditar. Então, quando eu sei que Jesus me redime, Jesus me salva, Jesus me perdoa, Jesus me recebe, Jesus me transforma, Jesus me cura, Jesus me aceita, cada dia eu entendo então que Deus tem paz comigo e eu tenho paz com Deus. Logo, uma pessoa que está em paz com Deus, o que vai acontecer com ela? Ela não vai ficar sozinha em suas guerras, achando que Deus está com raiva de mim. Ai, Deus está longe de mim. Deus não olha para mim. Deus não está me ouvindo. Não vai existir essa possibilidade, porque você sabe, porque eu sou justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus está em paz comigo e eu tenho paz com Deus. Por isso eu vou falar com Ele assim: Pai, 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 Pai. Porque Jesus me justifica. Porque se Ele olha para mim, ser humano, e fala: você tem que perdoar 70 vezes 7 ao dia, então Ele tem a capacidade de me perdoar sim. Então, Pai, o Senhor me perdoa porque o Senhor me ama e o Senhor é meu Deus e eu tenho paz com o Senhor sim. Pai, Deus, é isso. A pessoa que tem paz com Deus é porque ela entende que Jesus a justificou e a aliançou e a mantém diante de Deus. Então o crente que está diante de Deus vai ter paz. O crente que está diante de Deus, a Bíblia fala que a paz é o árbitro em nossos corações. O crente que está diante de Deus vai ter sua vida resolvida. Não é porque solucionou, não. É porque ele sabe: Deus está comigo, eu estou com Deus, tudo está no controle. E você vai ver isso na Bíblia Sagrada juntamente comigo. E diz que nós temos acesso a essa graça, versículo 2. E nessa graça, nesse favor imerecido, pela misericórdia de Jesus, nós ficamos firmes na esperança da glória de Deus. O que é isso? Eu fico firme que Deus vai me glorificar. Eu fico firme que Deus não vai me deixar na lama. Eu fico firme que Deus, Ele vai me curar. Na esperança da glória, por causa dessa graça, por causa desse amor imenso, na esperança da glória de Deus, eu me glorio. E eu quero declarar essa verdade espiritual na tua vida em nome de Jesus. Você vai ter essa esperança da glória de Deus. Sabe o que é isso? A glória de Deus vai vir sobre a minha vida. O poder, o milagre, o sobrenatural de Deus vai vir sobre a minha vida. Não é por mérito meu, não é pela minha capacidade, não é pelo meu potencial, é pela justificação, pelo perdão, pela misericórdia divina, que eu fico firme na esperança de que Deus vai honrar minha fé. É por causa de Jesus Cristo que eu fico firme na esperança da glória de Deus que virá. Então todo aquele que busca recebe, o que procura encontra, o que bate na porta, a porta se abrirá. Então nós vemos então que Paulo diz uma palavra interessante, versículo 3. E não somente isso, eu não só me glorio porque a glória de Deus vai vir sobre a minha vida, não. Eu também me glorio nas tribulações. Ora, queridos, se nós pensamos nesse termo, ele não soa erroneamente, porque você pensar: pastora, eu não vou me gloriar na tribulação, me perdoa. Isso é hipocrisia, eu dizer que eu vou me alegrar porque eu estou passando na luta, que eu vou me alegrar porque eu vou ser humilhado, porque eu vou me alegrar porque eu vou passar escassez. Mas Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que a tribulação te glorifica, a tribulação te purifica, a tribulação te lava, te limpa. A Bíblia fala que como o ouro purifica a prata, assim é a prova na vida do cristão. Então nós somos glorificados pela tribulação. Você nunca sairá da mesma maneira de uma tribulação. Você vai sair sempre mais forte, você vai sempre sair mais maduro, você sempre vai sair mais experiente, você vai sair muito mais inteligente, capacitado. Você pensava antes, essa situação me derrubava, mas não derrubou. Hoje eu estou mais
eu não fui vencido pelo mal. E então Paulo, na verdade, está dizendo que a tribulação nos gloria, ela nos glorifica, porque a tribulação é um tratamento de Deus. E sabe o que acontece se você imaginar esse texto? Esse texto foi escrito na época que os cristãos eram perseguidos. Eles eram hostilizados por Nero. Nero era um imperador totalmente louco, aquele que incendiou e matava. Era essa a condição na época. E para essas pessoas que Deus estava dizendo, eles estavam sofrendo as maiores barbáries humanas pelas mãos de um imperador. Muitos eram espetáculo na arena romana. Eles eram hostilizados, desprezados como escória. Mas Paulo está lhes dizendo: vocês são glorificados por cada tribulação que vocês passam. Nada produz mais perseverança, irmãos. Nada produz mais resistência, força, confiança, esperança, maturidade espiritual e experiência com Deus que as tribulações. E a Bíblia fala no livro de Isaías 43 uma tipologia muito interessante sobre a tribulação. A tribulação na Bíblia é colocada como água e como fogo. Você vê em Isaías 43 que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então a Bíblia coloca que o fogo e a água, que é o sinal daquelas tempestades, daquelas circunstâncias que vêm como uma fornalha na tua vida, são as provações que nós estamos sujeitos a passar, não para a nossa destruição, como Jesus falou para Marta: olha, essa doença não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus. Ora, Lázaro morreu, sim. Então aparentemente houve morte, aparentemente houve uma dor terrível, aparentemente houve uma catástrofe terrível. Parecia que o que Jesus tinha dito, que aquilo que era para a glória de Deus, não estava acontecendo, não era real. Mas era real, porque aquela palavra que Jesus disse ia se cumprir. E embora aos olhos de todos tudo estava desabado e Lázaro estava morto, todavia Deus tinha um milagre para fazer e Ele o fez. E eu quero declarar na tua vida o poder dessa palavra, que a tribulação pela qual você está passando, ela é só um fogo acrisolador, que te purifica, que te aprimora, que te limpa, que te prepara para o que Deus tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Zacarias 13:9 diz assim: farei passar parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o nome e eu a ouvirei, e direi: és meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. E eu quero declarar o poder do Espírito Santo nessa tempestade. O vento passa e parece que arrasta, parece que leva, mas a Bíblia diz no capítulo Provérbios 25:4: tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Então o vaso, ele é submetido ao fogo, ele é submetido para quê? Para que ele esteja limpo e ele se torne um vaso totalmente de glória para o seu Senhor. Uma vez eu estava passando por uma grande tribulação, eu tinha aproximadamente uns 20 anos, e foi uma tribulação tão grande que eu chorei de dia e de noite por aproximadamente 3 dias. O meu banho era em lágrimas, meu acordar era em lágrimas, não era nem chuveiro, eram só lágrimas que desciam. Tamanha era a dor, mas eu ia para a igreja, nunca deixei de ir, porque eu sempre soube que era Deus que teria sempre uma resposta para mim. E eu entrei na igreja e Deus falou claramente para mim: os vergões das feridas
são a purificação dos maus. Duro, né? Que é o versículo bíblico. E naquele momento eu entendi, essa aflição, essa fornalha, é para me purificar. É para purificar minha alma do meu orgulho, para purificar minha alma dos meus maus sentimentos. Então os vergões das feridas são a purificação. E eu declaro hoje que você vai ser glorificado, transformado por essa tribulação que você está enfrentando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A tribulação nos purifica, nos limpa da arrogância, do orgulho, da ansiedade, da insensatez, do complexo de superioridade, do espírito competitivo, da teimosia, do orgulho, da inflexibilidade, da intransigência, da resistência ao aprendizado, do desamor, de concepções ilusórias, de ressentimentos. A aprovação, a tribulação nos purifica do rancor, do ódio, da falta de perdão, do espírito de julgamento, da falsa religiosidade, da negligência, da injustiça. A tribulação, diz aqui, nos glorifica. Então, pastor, não significa que minha vida vai resolver amanhã? Eu não sei quando sua vida vai resolver, pode ser já. Mas você vai entender aqui pela palavra que a tribulação, olha só agora, ela te glorifica porque ela te purifica como um fogo. E diz o quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 3. Todo esse processo de tribulação tem uma motivação: te ensinar, me ensinar a paciência. Sabe o que é isso? As coisas não são do nosso jeito, e as coisas não são do nosso tempo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E sabe o que aconteceu nesse mesmo momento, nessa mesma tribulação, que eu chorei 3 dias, que eu estava em lágrimas 3 dias e 3 noites? Então Deus me deu, depois de dizer aquilo, o vergão purifica a alma. Essa dor aí, na verdade, é para tirar, né, essa maldade do teu coração. Deus falou assim. Aí Deus me falou então, Daniel 4,17, que Ele reina. Diz assim: essa sentença é por decreto de vigias, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Nesse dia Deus falou para mim isto: eu reino, eu sou o Senhor. Perceba aqui que diz: a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio. E sabe o que a tribulação te faz? Ela produz a paciência, porque você entende, há um Deus que reina, há um Deus que governa a minha vida, e Ele fará as coisas como lhe aprouve fazer. Há um Deus que governa sobre a sua vida. Aplauda Jesus. Queridos, nós somos terra. Se você ver o original da palavra Adão, é terra, terroso. E essa é a verdade, nós somos terra. E sabe o que acontece? A terra, ela está sujeita a todas as estações. A terra, ela compreende e tem o poder dessa paciência, e nós somos terra. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. Nós não podemos nada sem Deus. Nós não existimos sem o poder, a misericórdia e permissão de Deus. Então acalma o teu coração e aprenda a ter paciência. Aprenda a esperar, aprenda a respeitar o tempo e as estações. Isso é claro na natureza. A terra, olha só, você coloca o feijão, ele pode demorar uns 3 dias para já começar a brotar na terra. Mas também a terra suporta o milho, que vai demorar de 9 a 10 semanas para começar a florescer.
E a terra também suporta e aceita que se plante sobre ela uma tâmara, que vai demorar 100 anos para produzir o fruto. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tenha consciência de que você é terra. Como o salmista dizia: lembra-te de quão breves são os meus dias, de quão efêmero são os filhos dos homens. E eu quero declarar sobre a tua alma hoje, em nome de Jesus, essa tribulação não é para a tua morte, é para a tua glorificação. Então aprenda a ter paciência, porque Deus é o que reina. Há um Deus sobre a terra e o céu. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e é Ele que faz o que lhe aprouve fazer. Um exemplo disso na Bíblia é Paulo. Paulo, ele era um homem, foi o mesmo que escreveu o livro de Romanos, e ele era um homem que entendia tão grandemente isso. Você pode ver em Atos 27, que um dia ele estava num navio, e o seu navio foi atingido por um tufão, e diz então a palavra de Deus, que chegou um momento que eles tiveram que abrir mão de tudo, e diz a palavra do Senhor, que eles começaram a baixar as velas, e se deixaram levar pelas águas. Atos 27, 18, diz, depois você leia com tempo. Diz que aquele tufão era tão grande, que eles ficaram muitos dias sem ver o sol, nem ver a lua, e fugiu de todos a esperança de se salvarem. Mas Paulo, ele sabia em quem ele cria, e ele tinha paciência, e ele confiava em Deus. E a Bíblia fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando todos dentro daquele navio não queriam nem mais comer, já estavam totalmente desenganados, sem esperança, diz que Paulo se pôs em pé diante de todos, versículo 21, e os animou, e ele disse: naquele momento ainda havia o tufão, ainda havia tempestade, mas ele começou naquele momento a declarar o poder da confiança em Deus e de saber esperar pelo Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele disse para eles: se acalmem, nenhum de vós morrerá, mas todos nós seremos livrados e chegaremos aonde nós precisamos chegar. Todos nós precisamos comer. E então aqueles homens, pela palavra, começaram a se alimentar novamente. E ele disse claramente: tenham paciência, ninguém se precipite, ninguém se jogue, porque eles já estavam pensando loucamente em se jogar até daquela embarcação. Ele disse: não façam nada contra as vossas vidas, se acalmem. Poder da espera. Na angústia não é hora de decidir nada. No vendaval não é hora de tomar posicionamento nenhum. Na hora da tribulação, na hora que a fornalha está ardendo, na hora que as águas estão vindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, não é hora de você tomar partido de nada. Espera a tempestade passar. A tua mente nem está em condições de decidir nada agora. Espera pelo Senhor. Deus está no controle. Faça como aquele povo fez naquele navio. Eles tiraram a mão do leme e deixaram Deus conduzir. Enquanto há condições de você resolver a situação, resolva. Mas a partir do momento que está além da tua capacidade, entrega na mão de Deus e confia, porque o Senhor tem poder de fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você crê, porque Ele é Deus. A paciência, ela é resultado daquele que sabe enfrentar e suporta a tribulação. Então, não adianta você entrar em desespero, não adianta você se encher de amargura, não adianta você se encher de agonia, não adianta você entrar nessa fobia, não adianta você se encher de tristeza. Adianta você esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus. Amém. E diz que a tribulação produz a paciência. E diz mais: a paciência produz a experiência. Naquela tribulação, no meio do vendaval, as águas batiam contra o barco. Paulo teve uma poderosa experiência com Deus. Depois você veja em Atos 27, diz que o próprio Senhor lhe apareceu naquele navio, debaixo do tufão. Todo mundo já nem queria comer, não havia sol no céu, não havia lua, era dia e noite, só tufão.
Mas Paulo diz no versículo 20, ele fala, versículo 21, havendo muitos que já não comiam, Paulo se pôs em pé e ele disse a todos: agora vos admoesto, tenham bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, importa que chegues a Roma, e eis que te dou a todos quanto navegam contigo. Por isso, tenham bom ânimo, porque eu creio no Deus a quem sirvo. Era tempestade, não havia sinal no céu, não havia uma luzinha para ele olhar e pensar: a esperança para mim. Não havia nada, irmãos, não tinha estrela. Esse versículo é muito forte. Não aparecendo há muitos dias nem sol nem estrelas, quer dizer, de dia era noite, e de noite era noite, pior ainda. Mas Deus apareceu para ele. Eu quero te dizer, a paciência vai produzir experiência. Você vai ter experiência com Deus, não é no campo verdejante. É fácil você ver Deus quando tudo está na glória. É fácil você ver Deus no campo verdejante. É fácil você ver Deus nas cataratas do Iguaçu. É fácil você ver Deus numa praia maravilhosa. Mas você vai ver Deus como o povo do deserto via, caindo maná do céu. Você vai ver Deus saindo água da rocha. Você vai ver Deus quando Deus te prepara banquete no deserto. Você vai ver Deus tendo experiência na tribulação, por ter paciência, por se negar a pecar, por se negar a abandonar a fé, por se negar a blasfemar, por se negar a abandonar a busca. Você vai ver Deus na fé, na paciência. Não é nessa murmuração, não é xingando e desafiando. Quem sois vós que indagai a respeito de mim? Indagai a respeito de vós mesmos e dos vossos pecados, diz o Senhor. Oh querido, quem somos nós para indagarmos a Deus a respeito de algo? Mas se nós sabemos esperar, como Jó chegou um momento que disse: ainda que tu me mates, Senhor, em ti eu confiarei. E eu quero declarar o poder da paciência entrando na tua alma. Quanta tribulação você já enfrentou, quantas dores você já superou, quantas vezes você achou que tinha chegado ao fim, mas no outro dia tudo estava bem. Quantas vezes teu mundo desabou, teu mundo acabou, e no outro dia tinha um sol. Sabe por quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Existe um Deus. Raquel, como Deus disse para mim naquele dia, e nunca mais eu fui uma pessoa igual, há 20 anos atrás, para que aprendas que há um Altíssimo que reina sobre o reino dos homens. Aprenda a respeitar o tempo de Deus e se submeter à vontade de Deus. Senhor, é isso? Amém, eu aceito, Senhor. O que é do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Mas o que está além, o que não é, mas você sabe que realmente é uma situação que você precisa aprender a vencer e a superar, você vai vencê-la pelo poder da fé e da confiança no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz então a palavra de Deus que a paciência produz a experiência. A experiência que você vai ter, sabe o que acontece? Vai te levar a essa condição. Na tribulação, tenha paciência para viver a poderosa experiência com o teu Salvador. Essa tribulação vai te amadurecer, vai te tornar experiente. Já não serás mais ingênuo, não serás mais débil, não serás mais fraco. Diz a palavra de Deus que Jeremias era um profeta chorão, e Deus falou para ele: eu farei de você um muro de bronze, uma porta de ferro. E um dia Jeremias estava numa prisão, e o Senhor foi a ele 2 vezes. Na primeira vez nem consta o que Deus falou com ele. Talvez tamanho era o estado que ele estava pela prisão, que ele nem permitiu Deus se revelar a ele. Mas diz a palavra, estando Jeremias preso pela 2ª vez,
o Senhor falou com ele e disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. E Jeremias estava ali dentro da prisão. Ele era o profeta chorão, o profeta que o coração era mais mole do que água. Só que Deus falou: você vai ser muro de bronze. E sabe o que aconteceu? Quando ele recebe essa experiência poderosa no momento da tribulação, por ter paciência, por aguardar, por esperar, não se precipitar, o que acontece? Depois você vai ver Jeremias sendo jogado no fundo de um poço sem água, no meio de um lamaçal, e ele fica lá jogado no meio da lama. Só que não era mais o profeta chorão que estava lá, agora era aquele homem que sabia já, ele tinha experiência com Deus. Já enfrentei problemas e Deus me salvou. Já enfrentei dores e Deus me resgatou. Já enfrentei lágrimas e Deus me salvou. Eu conheço meu Deus, Ele não me abandonará. E esse Deus, esse Senhor, que honra aquele que nele crê, enviou ajuda, e foram lá antes que Jeremias morresse. Ele foi tirado de dentro daquele poço de lama, e Deus fez uma promessa para ele: a ti, Jeremias 39:17, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, mas eu certamente te livrarei, e não cairás na espada, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A fé de Jeremias, que fez dele um homem que teve experiência com Deus, o livrou em um momento de terríveis guerras e de terrível destruição. Então, não é vã a tua confiança no Senhor, mas espera nele de todo o coração. E por fim, olha o que diz o versículo 4: a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Todos nós queremos ser uma pessoa esperançosa, não é? Então é esse o caminho. Na tribulação, para de dizer que Deus não te ama, que Deus não te ouve, que Deus não se importa. Pela fé você é justificado, então você tem paz com Deus. Então na tribulação, Deus está trabalhando na minha vida. Logo, eu, como diz aqui, vou ter paciência, vou esperar. E sabe o que acontece? Eu vou esperar porque eu tenho experiência. Deus já fez antes. Deus sempre fez. Deus sempre fez. Ele sempre agiu. Ele sempre teve misericórdia. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. E sabe o que acontece? A pessoa esperançosa, na verdade, é essa pessoa que aprende a compreender o tempo de Deus e a entender cada ciclo na sua vida, porque nós somos terra. Já pensou se a terra começasse? Ah, Senhor, né? Ontem, acho que foi na reunião que foi falado, né? Foi falando da manga, do manguezal, né? Que o manguezal está lá, uma vez cai manga, outra vez cai folha, outra vez cai galho, outra vez, cada hora você fala: meu Deus, pensou se a terra começasse? Ah não, meu Deus, essa manga caindo na minha cabeça. Ah não, meu Deus, agora essa folha toda me sujando. Nós somos terra, e nós vamos saber nos adaptar e entender que cada tempo há um trabalhar de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A tua experiência com Deus te trará esperança. Hoje você pode olhar para a tua vida para trás e você vai poder dizer: eu tenho certeza, realmente, tal dia da minha vida eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não morri, olha eu aqui. É mesmo. Tal fase da minha vida, para mim, foi o fim, mas não acabou. Muitas vezes o meu mundo desmoronou, mas não foi o fim. Então você tem experiência que pode te dar esperança agora, nesse momento da tua vida, em nome de Jesus. E sabe o que Paulo acabou dizendo? Filipenses 4, aquele versículo que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, antes de ele dizer isso, ele diz: eu aprendi a me contentar com Deus em todas as circunstâncias. Eu aprendi a passar falta
e também sei ter abundância. Eu sei viver de toda maneira e em todas as circunstâncias estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E eu declaro em nome de Jesus: você pode sim esperar essa tempestade passar, você pode sim esperar realmente Deus mudar a tua sorte, você pode sim aguardar com paciência no Senhor, você pode sim confiar no teu Deus, você pode sim e declarar que o Senhor é o Deus da tua vida, você pode sim ter experiência com Deus nessa tempestade, e você pode sim se encher de esperança hoje e sair daqui com o coração alegre, livre de toda barreira, de todo peso, de todo diagnóstico, de toda morte, de todo suicídio, de toda síndrome de tédio, de amargura, de opressão. Você pode sim se desvincular desse peso, desse grilhão. Você pode sim sair daqui glorificando ao teu Deus, porque você, se não teve ainda, terá experiência com Deus pela tua paciência, de saber esperar e confiar no teu Senhor, que muda a sorte, que quebra barreiras, que anula sentenças, que destrói o poder do maligno. A experiência diz o quê? Que a esperança não traz confusão. Então chega de confusão na tua vida, chega de confusão na tua mente, chega, a situação já está difícil e você piora mais, e fica brigando, e fica com desentendimento, e fica contendendo, e fica com chantagem. Ah, eu vou me matar, a situação já está terrível, e você ainda prejudica mais, fica com vitimismo, fica com ameaça. Oh, em nome de Jesus, a experiência não traz confusão, a esperança não traz confusão, não vai ter mais confusão, porque a esperança no teu coração, a esperança da glória de Deus que vai se manifestar sobre a tua vida, a esperança que o teu Deus virá com um milagre, a esperança que o teu Deus não te desamparará, porque você busca, porque você clama: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Glória a Deus! Deus é o Deus da nossa paz. E diz então que essa esperança vai tirar essa confusão da tua vida a partir de agora. Você que já saía pela porta brigando pela conta do amanhã, está repreendido. Essa esperança vai tirar a confusão da contenda, a confusão da acusação, a confusão da briga. O Senhor é o Deus que te sara hoje. E vocês viram desde o começo Deus falando aqui. Você que entrou aqui sem esperança, você vai sair daqui levando esses feixes. Estou cheio de esperança, porque a Bíblia fala que aquele que leva a semente orando e chorando voltará carregando os seus feixes. Então chora. Lembra daquele hino de quem é das antigas? Chora mais um pouco, chora. Molha o teu rosto, não é fácil, mas logo vem, quem sabe agora. Amém? Vamos ficar em pé com Jesus. A falta de esperança gera confusão, mas a maturidade que Deus vai colocar no teu coração vai tirar essa confusão. Sabe por quê? Você vai dizer assim: eu já passei por isso, eu já vi que não adianta brigar, não adianta espernear, não adianta ameaçar, não adianta chantagear, não adianta, não resolve. Já passei por isso. Não adianta eu me precipitar, não adianta eu jogar tudo para o alto, não adianta eu agredir, não adianta eu me ofender. Eu já passei por isso. A esperança não traz confusão. Eu vou esperar no meu Deus. E o hino antigo também dizia: esperei confiantemente no Senhor,
E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. E é isso que você vai fazer hoje, em nome de Jesus. Você vai pôr sua causa aos pés do altar. Tem condições de você resolver? O que dá para eu fazer, eu vou fazer. Tem que fazer. Está além da sua condição? Então, entrega o leme. E confia. Porque você vai ter experiência com Deus no meio dessa tribulação que você está passando. Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus agora. Deus falou desde o começo que Ele quer que cada um que está saindo daqui hoje saia carregando consigo a esperança. Então a esperança é algo que se aprende. Aquele que sabe ter paciência, aquele que busca ter experiência. Em nome de Jesus, esse vai viver essa libertação. Eu quero orar pela tua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus da nossa salvação. Eu não conheço as batalhas dessas pessoas, meu Deus. Eu não sei quais são os vendavais, quais são os temporais, qual é a fornalha que está acesa. Eu não sei, Senhor amado, qual é, meu Pai, a tribulação, o fogo, as muitas águas. Mas eu sei que o Senhor é Deus poderoso para nos livrar em todas as batalhas. Nós não confiamos em nós mesmos, Senhor, porque nós não somos dignos, mas como somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz contigo, Deus. E baseado no Teu poder, na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, nós clamamos o Teu milagre, a Tua ressurreição, o Teu impossível, Senhor. Ainda que aos olhos dessa pessoa, assim como Lázaro, nada esteja acontecendo, mas Deus, nós confiamos na Tua palavra e buscamos a Ti, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ainda que não haja nem sol, não haja estrela, não haja uma luz a favor dessa pessoa, nós, como Paulo, nos colocamos em pé e invocamos o Teu nome. Nós negamos desistir da vida, nós rejeitamos ao desespero, nós rejeitamos a síndrome de pânico, nós rejeitamos a dor, nós rejeitamos ao desespero, nós rejeitamos a amargura, nós rejeitamos a incredulidade. Senhor, nós nos colocamos em pé e buscamos o Teu favor divino. Vem, meu Deus, sobre essa casa, sobre essa família. Acalma essa tempestade, Senhor. Quebra a sentença, a maldição. Meu Deus, repreendemos e expulsamos todo espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de loucura, tormento do inferno. Vai embora dessa casa agora, espírito de violência, espírito do vício, vai embora agora dessa casa. Aonde há uma força maligna agindo, nós rejeitamos e obrigamos a retirar-se das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. Que seja removido o mal dos lares, Deus. Que a Tua glória seja manifesta em cada vida e pessoa que está neste lugar. Nós buscamos ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, para que seja conhecido que há um Altíssimo que manda e desmanda nesse mundo. Nós não somos nada, há um Deus que reina, e é a Ti, ó Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que nós invocamos. É ao Senhor que nós queremos que entre na nossa vida e traga, meu Pai, a Tua graça, o Teu milagre. Senhor, traga experiência, meu Pai, ao coração dessas pessoas, que essas pessoas possam ter experiências tão poderosas contigo, meu Deus, de forma que nunca mais o diabo as atormente com suicídio, com pânico, com desespero. No nome de Jesus, que a experiência real que essa pessoa tem com Deus
esperançosa, cheia de confiança, que toda confusão vai embora dessa mente, que toda confusão vai embora desse coração, todo esse tormento vai embora agora dessa casa, todo esse tormento vai embora agora dessa língua, todo esse tormento vai embora agora desse corpo, em o nome de Jesus. Que entre a esperança no Deus eterno, que entre a esperança no Deus de Israel, que todo tormento caia hoje nos pés do altar do Senhor. Tira o pânico, Senhor, tira a amargura, tira a infelicidade e a contenda. Ore calamassuri alamanaia sudecantaramas. Ore alamassori alamanaia sudecantaramas. Quebra agora, Senhor, todo grilhão, meu Pai, de tormento e loucura. Quebra agora, Senhor, todo laço de morte e destruição. Ore calamassudecantaramas. Toda briga motivada pela incredulidade, toda contenda cheia de ódio e de violência, eu desfaço agora o poder da morte e da violência. Que seja quebrado o poder do desentendimento, que seja quebrado o poder da ofensa, que seja quebrado agora. Toda obra maligna seja cancelada, e todo grilhão, por mais grosso que fosse, seja estraçalhado agora pelo poder da fé no Filho de Deus. Eu quero chamar à frente pessoas que estão passando por, não estou falando lutinha, estou falando que você está passando por uma luta muito grande. Luta muito grande. E grilhões realmente grossos têm aprisionado a tua vida a um tormento. Eu quero que você saia do seu lugar e venha na frente. Nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar. Eu não sou de fazer chamamento. Venha à frente. Pode vir. Há grilhões que não são coisas básicas que eu estou me referindo. Há grilhões que visam aprisionar mesmo você a uma condição que realmente é só Deus, e é esse Deus, e é essa fé em Jesus que vai liberar a tua vida hoje em nome de Jesus. Todos que estão atrás, pode estender as mãos sobre eles. Vocês que estão aqui na frente, declara a tua fé em Jesus, porque é a fé em Jesus que nos mantém em paz com Deus, e é a tua vida de paz com Deus que vai trazer a tua experiência com Deus. E aquilo que o diabo intentava fazer por causa dessa luta vai acabar hoje na tua vida, em nome de Jesus. Toda morte, toda loucura, violência, caia hoje por terra, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és o Salvador das nossas almas. Agora, Senhor, aquilo que está além, meu Pai, da condição humana, aquilo que está além, Senhor, do poder humano, que a Tua mão, Senhor, se estenda sobre essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, todas as intenções demoníacas que visavam matar ou destruir, sejam canceladas agora pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós declaramos o poder da esperança que quebra os grilhões, que destrói as amarras, que anula toda sentença do inferno, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal sai,
no nome do Senhor Jesus, que toda sentença, toda situação que estava determinada, seja cancelada, anulada, e que venha à luz, que Deus invada com luz, com glória, e seja manifesta a luz, a glória, o poder de Deus, venha e reine sobre as trevas que estavam sentenciadas contra a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que venha a glória, que venha a luz, que venha como um estrondo, em o nome de Jesus, e desfaça todo o poder do mal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe.